Fala galera, vocês estão bem? Legal pra caramba! Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Marcelo falando. O que você tá fazendo aqui? Hoje, galera, vamos falar sobre produção e consumo elétrico. Vamos lá? Nos deparamos com questões ambientais, sociais e econômicas diariamente. O uso racionado da energia deve ser meta de todos, visando a contribuição para a melhoria do meio ambiente e para o desenvolvimento econômico sustentável. Iniciamos nosso estudo pesquisando sobre como a energia é gerada e como ela chega às nossas casas. Vamos falar de usinas elétricas. As usinas elétricas são instalações industriais designadas para a geração de energia elétrica. As usinas elétricas utilizam geradores que são capazes de converter a energia mecânica proveniente de alguma força motriz externa em energia elétrica. Agora sim, vejam esse vídeo comigo. Como funciona uma usina hidrelétrica? O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás que, presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca e você. Os geradores presentes nas usinas elétricas são máquinas capazes de rotacionar em altas velocidades. Em seu interior, há grandes ímãs e uma espira, um rolamento de fios com grande número de voltas. Quando há movimento relativo entre o campo magnético dos ímãs e a espira, ocorre o surgimento de uma corrente elétrica. Tal corrente elétrica é coletada e depois distribuída para indústrias, áreas rurais e residências por meio de fios condutores de alta tensão. O termo usinas elétricas abrange todos os tipos de usinas que produzem eletricidades, como as usinas hidrelétricas, termoelétricas, solares, eólicas, nucleares, entre outras. Vamos ver quais são as principais vantagens e desvantagens de cada uma das usinas. Desvantagens das usinas hidrelétricas. Apesar de ser uma fonte renovável de energia, não significa que sejam ambientalmente imaculada.
Alguns impactos ambientais prejudicam a fauna e a flora da área alagada que constitui o reservatório. Destacam-se o alagamento das várzeas ou aumento no nível dos rios e da temperatura local. Vantagens das usinas hidrelétricas. Por outro lado, o principal aspecto positivo é a produção mais barata de energia em relação aos custos da produção de eletricidade. Ela certamente é a menos agressiva ao meio ambiente do que as usinas termoelétricas à base de petróleo ou carvão. Usinas solares. A energia solar é a energia produzida pelo Sol e é convertida em energia útil por seres humanos. Anualmente, o Sol produz 4 milhões de vezes mais energia do que consumimos, mas o seu potencial é ilimitado. Considerando que a energia solar está disponível de forma absolutamente gratuita, por que seu aproveitamento ainda é tão limitado? O problema é que a energia solar apresenta-se sob a forma disseminada e a sua captação a potências elevadas requer instalações complexas. O aproveitamento da energia solar poderá, em teoria e a longo prazo, tornar-se como uma grande solução para todos os problemas energéticos da sociedade. Apesar de todas as vantagens aparentes, possui também desvantagens no decorrer do seu aproveitamento. Vantagens: a energia solar não polui durante o seu uso. A poluição decorrente da fabricação dos equipamentos necessários para a construção dos painéis solares é totalmente controlável utilizando as formas de controle existentes atualmente. As centrais necessitam de manutenção mínima. Desvantagens: existe variação nas quantidades produzidas de acordo com a situação climática, chuvas, neve, além de que durante a noite não existe produção alguma, o que obriga a que existam meios de armazenamento da energia produzida durante o dia em locais onde os painéis solares não estejam ligados à rede de transmissão de energia. As formas de armazenamento de energia são pouco eficientes quando comparadas, por exemplo, a outras usinas. Usina eólica. A energia eólica é aquela que é gerada através da força do vento. Principais vantagens: quando pensamos na criação de usinas para a captação de energia eólica, sem dúvidas, o principal benefício está na redução do impacto ambiental, que é muito menor do que o impacto causado pelas grandes indústrias. Afinal, elas não realizam queima de combustível e nem produzem dejetos que possam vir a poluir o ar, o solo ou a água. Além disso, são excelentes formas de gerar empregos em áreas menos favorecidas e é uma energia válida economicamente, por ser bem mais barata. Desvantagens: apesar de ser uma fonte de energia que não polui e é renovável, é importante frisar que ela causa sim alguns impactos no ambiente. Por exemplo, a área de instalação. Para que os parques eólicos sejam construídos, é necessário utilizar uma enorme extensão de terra, e isso ocorre porque as turbinas precisam resguardar determinadas distâncias de segurança. Estudos estão sendo realizados para apresentar sugestões de reaproveitamento deste enorme espaço. Impacto sonoro. Como o ruído emitido pelas turbinas em um parque eólico é bem intenso, o som atinge decibéis que são classificados como fora do limite permitido, ou seja, causam poluição sonora. Portanto, os parques eólicos não podem ser construídos próximos a áreas residenciais. E um dos principais, o impacto na fauna. Como as aves têm dificuldade em visualizar o movimento das enormes hélices, o número de mortalidade desses animais em áreas com parques eólicos é muito alto. Usina nuclear. É chamada de energia nuclear aquela baseada na divisão de átomos de um determinado elemento químico, que ao serem divididos, os átomos liberam uma determinada energia. Para a produção de energia destinada ao consumo, ficou escolhido então que os melhores átomos a serem divididos seriam os dos elementos urânio e plutônio, com maior preferência para o primeiro. Vantagens da energia nuclear.
não libera gases estufa, exigência de pequena área para a construção de usina, grande disponibilidade do combustível, pequeno risco no transporte do combustível, entre outros. Desvantagens: o lixo nuclear radioativo deve ser armazenado em locais seguros e isolados. É uma energia mais cara quando comparada às outras formas. Ele tem um elevado risco de acidentes nucleares, entre outros. Aliás, como são descartados o lixo radioativo? Deveriam então seguir também para depósitos geológicos de longa duração, capazes de armazenar também o lixo vitrificado produzido no processamento de combustível nuclear. Aliás, o Brasil é uma das 6 potências que tem o conhecimento para a reciclagem radioativa. Usinas termoelétricas são fundamentais para a geração e distribuição de energia elétrica em todo o Brasil, especialmente durante períodos de seca, quando a capacidade de produção das hidrelétricas fica reduzida. Para gerar energia elétrica, as usinas termoelétricas utilizam a energia liberada pela queima de combustíveis fósseis, ou seja, restos de madeira, óleos, gás natural e qualquer outro material que possa ser queimado. Essa fonte de calor aquece uma caldeira de água, gerando vapor em alta pressão, capaz de movimentar as pás da turbina do gerador elétrico. Vantagens de uma usina termoelétrica: agilidade. As usinas termoelétricas são construídas mais rapidamente do que as hidrelétricas, o que pode significar uma solução em situações de crise. Instalação: a usina termoelétrica pode ser instalada em regiões habitadas, sem causar problemas. Isso contribui diretamente para a redução de custos com linhas e torres de transmissão de energia elétrica. Para países carentes de territórios propícios para a instalação de hidrelétricas, as usinas termoelétricas são uma eficaz alternativa para a geração e distribuição de energia elétrica, entre outros. Desvantagens: impacto ambiental. Por utilizar muito combustíveis fósseis, a usina termoelétrica libera grandes quantidades de poluentes no meio ambiente, o que pode agravar o efeito estufa. Custo final: em geral, a energia elétrica gerada em usinas termoelétricas é a mais cara por causa dos combustíveis fósseis, e quem paga essa diferença é o consumidor. Acabou. Agora, galera, façam da página 33 a página 36. É claro, não esqueça de rever o vídeo se necessário, tá bom? Hakuna Matata! Isto é, sem problemas. Então é isso. Um grande abraço a todos, se cuidem, até os próximos vídeos. Até mais. Então, Botan, vamos dar um rolê, né? Vambora.